Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje esse programa está mais uma vez imperdível, porque nós vamos dedicar esse programa a alguém que atravessou um oceano, perseguições religiosas e tem um testemunho de vida maravilhoso. Nós vamos falar do Padre Albino, conhecido também como Venerável Padre Albino Alves da Cunha e Silva, porque suas virtudes heróicas foram reconhecidas em 2021. E para nós mergulharmos nesse testemunho que é inspirador, nós temos conosco o Frei Roberto Santos, que está aqui conosco hoje, a quem nós agradecemos muito a presença da Fraternidade São Francisco de Assis na Divina Providência. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado. Nós vamos iniciar, então, essa conversa, esse bate-papo, né, com a oração do Venerável Padre Albino. Podemos? Claro, claro, uma oração lindíssima. Fiquem atentos aí para vocês aprenderem essa oração. Nós estamos reunidos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade e misericórdia, nós, vossos filhos e filhas, vos suplicamos, se for de vossa santa vontade, poder reconhecer vossa santidade e vossos dons na vida de Padre Albino, que vos serviu neste mundo como presbítero inteiramente dedicado a conduzir o vosso povo à vossa graça santificadora. Nós somos testemunhas de que sua vida foi inteiramente consagrada à evangelização e à promoção da vida dos mais pobres e necessitados, sobretudo através da criação de organismos e instituições de saúde, educação e obras sociais. Senhor, ajudai-nos cada vez mais a seguir o testemunho de vida de Padre Albino, para que, imitando os seus exemplos, sejamos também nós construtores do vosso reino, que possamos alcançar do vosso paternal amor a graça de que tanto necessitamos. Podemos pedir a graça que tanto necessitamos neste momento? Para consagrar a vós cada vez mais nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que coisa maravilhosa começar um programa assim, não é? Que oração mais bonita. Muito obrigada, Frei. Mas antes de nós partirmos para a nossa conversa e sentarmos aqui na sala de estar, vocês vão ver um trecho de um vídeo que vai explicar um pouco mais a vida do Padre Albino. Vamos lá? Meus pais, Avelino e Ana Joaquina, eram pessoas de sólida formação moral, alto grau de religiosidade e possuidores de uma fortuna considerável. Nasci na aldeia de Codeçoso, província do Minho, em Portugal, no dia 21 de setembro de 1882. Durante meu curso secundário, uma ideia certamente inspirada por Deus me levou à vida eclesiástica. Decidi ser padre. Contrariando a vontade de meu pai, que desejava me ver formado em direito, fui ordenado sacerdote em 1905, na cidade de Braga. Como sacerdote, dois grandes amores sempre me acompanharam na vida: amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor verdadeiro à pessoa do próximo, especialmente os pobres. Na noite de 3 de outubro de 1910, estourou a Revolução em Portugal e apenas 2 dias depois, a Câmara Municipal de Lisboa proclamou a República. As ideias e intenções do novo governo se rebelaram contra a Igreja e seus fundamentos. Sempre fui fiel aos princípios dos santos evangelhos e dos postulados da Santa Igreja.
Meu enfrentamento àquele estado de coisas me levou a ser condenado à prisão. Sem opção e pensando na luta pela igreja, me vi forçado a fugir para o Brasil. Estava eu com 30 anos de idade e 7 de sacerdócio quando minha embarcação aportou no Rio de Janeiro na tarde de 21 de setembro de 1912. Nos anos seguintes, passei pelas paróquias de Jaboticabal, Jaú e Barra Bonita. O Nosso Senhor me levou a Catanduva em 28 de abril de 1918, após a criação daquele pequeno município formado por umas 200 casas de madeira. Fui recebido friamente pelos catanduvenses. Percebi que a única maneira de ganhar a confiança do povo seria com trabalho e realizações, não com palavras. Naquele tempo, toda a região não passava de um sertão bravio. Com a ideia fixa de construir uma igreja, saí pelas ruas da cidade, pelos sítios, debaixo de sol e chuva, buscando donativos. Apenas um ano depois de minha chegada, consegui iniciar as obras da matriz de São Domingos, que alguns anos depois veio a ser ornamentada com as telas do grande pintor Benedito Calixto. Foi em 1926 que nasceu a Santa Casa de Misericórdia, que viria a se tornar o Hospital Padre Albino. Minha preocupação com a assistência aos idosos me levou a criar o Lar dos Velhos, inaugurado em 1929 e mantido através de doações da população. Trabalhei ativamente aconselhando e orientando pessoas e movimentos filantrópicos para que agissem em benefício dos necessitados. Consegui que a comunidade católica local construísse a Vila São Vicente de Paulo, inaugurada em 1934, a Capela de São Bento em 1940, a Casa da Criança Sinharinha Neto em 1942 e o Ginásio Dom Lafayette em 1960. Com a criação da Diocese de Rio Preto, Sua Excelência, o Bispo Dom Lafayette Libânio, pediu à Santa Sé que me conferisse o honroso título de Monsenhor, Monsenhor Albino. Tentou ele, inclusive, levar-me para a sede episcopal. Uma promoção, ainda que valorosa, não iria me tirar do caminho traçado. Humildemente recusei. Bom, este vídeo nos fala, então, da vida de Padre Albino, repleta de um testemunho tão marcado por uma fé. Não é, Frei? Um percurso, realmente, uma vocação desde muito jovem para fazer acontecer, para construir. Fale-nos um pouco disso. É verdade. Porque vocação é um chamado de Deus, né? E um mistério. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Por que ele foi querer ser padre? Sendo que o Padre Albino era de uma família com muita posse, né? Uma família muito estável, uma família muito rica na região e na cidade e onde ele morava aqui em Portugal, que era Codeçoso. Então, a família dele já tinha isso, essa educação, né, católica muito forte, principalmente a mãe, né? Tanto que as pessoas iam até a casa deles para receber alimento. Aqueles que não tinham, eles serviam alimento já para as pessoas. Então, esse exemplo de família já ia crescendo no coração dele, claro. De Albino, né? O menino Albino já via esses exemplos da mãe, da família, né? Uma família que não se fechava para si, uma família que se abria aos outros, aos próximos, às pessoas que necessitavam e que precisavam. E essa fé dele já foi cultivada pela família e foi só aumentando a vocação dele. Tanto que o pai dele não queria que ele fosse padre, né? O pai dele queria que ele fosse advogado. Mas a mãe, né? E ele, o coração dele vibrava com tudo isso, né? E aí ele foi
se apaixonando cada vez mais por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e foi se movendo com essa fé. Que lindo. E ele fala de 2 amores fundamentais, não é? Deste amor a Cristo e aos pobres. E como esta síntese define a vida do Padre Albino? Olha, ele já desde pequeno, tendo exemplo de ajudar essas pessoas, né? De ajudar. E assim, é uma forma também de honrar a família, né? Que já passou para ele isso. Foi passando para ele esse jeito de fazer, né? De ajudar as pessoas mais próximas. E aí, Padre Albino, com isso, ele continua fazendo o que a família fazia. Apesar de ser sacerdote, apesar de ter um chamado ao sacerdócio, apesar de ser padre, ele continuava ajudando, né, no coração dele, os pobres, aqueles que precisavam, aqueles que eram necessitados, aqueles que passavam por dificuldade. E, na verdade, o amor a Cristo acaba por estar presente nessa ação, não é? De ajudar os pobres, quer dizer, uma coisa completa a outra e as duas juntas. É que Jesus Cristo, ele falava para nós assim, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Mas quando ele fala assim como eu vos amei, é o Cristo. Como eu, Cristo, vos amei. Então, estava impelido em Albino, no Padre Albino, né? Isso. Essa palavra de Cristo. Ajudai e amai aqueles como eu vos amei. Como ele foi amado, né? Ele foi amado por Deus. Então, ele transmite aquilo através dessas obras, através de fazer ao próximo. Como Cristo os amou, eu também os amo. Então, eu faço porque eu te amo. Numa entrega de amor, não é? Exatamente. E o vídeo nos mostra que ele começa praticamente do zero. E a pergunta que nós queremos fazer ao Frei é: o que é necessário em termos de fé e de caráter recomeçar uma vida assim, do zero? É você ser movida, né? Ou movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem um chamado, quando você tem uma vocação, quando você é chamado por Deus, Ele que te envolve com o Espírito Santo dele e você vai sendo envolvido e ele vai te levando, ele vai te guiando. Porque o Padre Albino saiu daqui, de Codeçoso, né? Onde ele morava, dessa pequena aldeia, que é bem pequena, da paróquia dele, paróquia de Santo André, e ele vai a pé para Braga. Por quê que ele vai a pé, né? Ele já era padre, ele já era pároco daquela paróquia de Santo André, em Codeçoso. E aí, estoura em 1910 em Portugal, começa, né, a Revolução, e aí começa a perseguição. Começa a perseguição. A Revolução da República e começa a perseguição. E os padres são perseguidos. O Padre Albino era tudo contra isso. A igreja foi perseguida. E ele era da igreja, um membro da igreja, né? Um apaixonado por Jesus Cristo e apaixonado pela Igreja Católica. Então, o que ele faz? Ele falando, e ele é condenado, o Padre Albino. Ele é condenado para ir para a África. E aí ele faz o quê? Ele foge. Ele foge a pé para Braga, sem nada. Com um terno bem... diz os escritos, com um terno bem batido, vamos colocar assim, bem surrado, né? A pé, e vai até Braga. Né? Sem nada, com aquilo que ele tinha. E ele vai. Confiando no quê? Confiando no seu chamado, na confiança em Deus, na entrega de Deus, né? Deus é que me chamou, então ele vai providenciar aquilo que eu preciso. E ele vai, a pé. Estamos falando de confiança, então, mas essa confiança que nasce do amor sincero, né? Exatamente, a entrega, Deus, né? E se reconhecer amado, né? Exatamente. Ele se sente amado por Deus primeiro, para depois amar aqueles que Deus vai enviando durante a sua vida, durante essa caminhada dele, né? Ele que é amado pelo amado, e ele vai porque o Espírito Santo move nele esse amor, e ele vai em busca daquilo que ele acreditava, né? Porque se ele ficasse em Portugal, por exemplo, podia ser assassinado, ou ele foi condenado para ir para a África, por exemplo, podia nem chegar lá, em muitos casos nem chegaram, né? E ele queria viver esse sacerdócio plenamente, então ele vai sem nada, assim, de segurança. A segurança dele era o próprio Deus. Uau! E esses testemunhos sempre nos ajudam na nossa caminhada. E tem uma
uma frase que é muito associada a São Francisco de Assis, não é? Que é pregar o evangelho todo o tempo. E, se necessário, em palavras. E quando olhamos para a vida do Padre Albino, nós percebemos exatamente isso, não é? Essa necessidade de ganhar o coração das pessoas através da ação, com gestos concretos de amor. Então, Frei Roberto, o que isso ensina-nos hoje? O Frei que vem também desta fraternidade São Francisco de Assis. O que isso nos ensina hoje sobre a forma como somos chamados a evangelizar? A gente pode para a gente ilustrar bem isso, a gente pode ver que a maioria das pessoas hoje, né, nessa parte mais moderna, a gente não usa mais os hábitos, a gente não usa mais, o padre já não usa mais aquela roupa que ele saía nas ruas, né? Então, isso chamava o quê? A hora que ele passava, lembrava as pessoas a refletirem sobre Jesus. Ó, lá vai um homem de Deus, ó, lá vai uma mulher de Deus, quando vê uma freira, por exemplo. Quando vê um frade, por exemplo, olha lá vai um homem de Deus. E você remete a Deus. Quando São Francisco fala que ele vai evangelizar, e ainda ele chama o irmão Francisco, o irmão Leão para evangelizar. São Francisco chama o irmão Leão. Irmão Leão, vamos, eu e você, evangelizar hoje. E aí vamos naquele sítio ali, vamos naquela aldeia e vamos evangelizar. E foram, andaram o dia todo, só que não falaram nada. Aí quando chega, o irmão Leão pergunta para ele, nós andamos o dia todo e não falamos nada. E Francisco vai lembrar, né? Se as pessoas olharam para nós e lembraram de Deus, nós evangelizamos. Então, muitas vezes com ações, exatamente, né? Não é só com o que se diz, né? Exatamente. E a vida do Padre Albino foi isso? Foi. Ele saiu de porta em porta, né, quando chegou no Brasil lá. Uma pessoa que não foi muito aceita pela paróquia, não pelo Brasil, né? Na paróquia onde ele foi alocado, na paróquia onde ele foi transferido, em Catanduva estava começando, ele não foi muito aceito, porque saiu um padre, que era um padre que as pessoas gostavam muito, acaba saindo e ele acaba chegando. Entra um estrangeiro, não é? E ainda, exatamente. Ainda mais ainda um português, né? Que é difícil. Você é estrangeiro na terra, né? Claro. Às vezes os costumes, as coisas, você ainda não sabe. Eu estou aqui vai fazer 2 anos. Tem coisa que eu ainda não sei. Né? Ainda eu falo aldeia, eu falo cidade, não é verdade? É estrangeiro. E as pessoas ficaram meio assim com ele. Os paroquianos ficaram meio assim. E ele foi fazendo assim, devagar. Não ficou bravo com ninguém, não xingou, né? Não ficou com cara brava, amarrada, mas com um sorriso no rosto. Às vezes as pessoas falavam áspera com ele respondia de maneira diferente. Ele foi vivendo o evangelho. E nisso ele foi pregando. Olha aí, ali a gente maltrata ele e ele não nos maltrata. Né? E ele foi construindo isso. Tanto que ele começa a construção da igreja, da construção da matriz, lá de Catanduva, pedindo de porta em porta. Porque quando você vai pedir em algum lugar, você não chega. Nós, por exemplo, né? Nós somos chama a ordem mendicante, né? Que nós fazemos isso. Se nós chegar para pedir para alguém, por exemplo, nós estamos fazendo algo para arrecadar fundos, por exemplo, a gente vai lá, vai pedir para um empresário. A gente chega lá e só pede para o empresário. Não. A gente vai chegar, nós vamos conversar, nós vamos apresentar a nossa obra para ele. E nisso você vai evangelizando. É isso que o Padre Albino fez. Ele ia de porta em porta, conforme ele ia andando, conforme ele ia pedindo, ele ia evangelizando. E as pessoas iam ajudando ele. Uau, temos tanto ainda para conversar, mas agora vamos precisar fazer uma breve pausa. A conversa está bem interessante, mas temos aqui algo mais para partilhar com vocês. Então, uma rúbrica muito especial. Vamos lá? Hoje, na rúbrica Saúde e Bem-Estar, nós estamos aqui com a Juliana Moreira, que é farmacêutica e especialista em dermofarmácia e cosmética, que vai nos ajudar a entender melhor os cuidados que nós precisamos ter com a nossa pele, fundamentais. Então, fiquem aí, porque vai ser importante. Tudo bem, Juliana? Olá, obrigada, sim. Consigo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, a gente quer saber tudo, Juliana. Conte para nós. Para começar, quais são aqueles cuidados essenciais que nós precisamos ter todos os dias com a nossa pele? Pronto, então é assim, para mim há 3 passos que são básicos. Limpar, hidratar e proteger. Isso é o básico. Isso é o básico.
Às vezes nós conseguimos com um produto fazer duas coisas, mas eu já lhe explico. Ok. Agora, para aquelas pessoas que estão lá em casa pensando, nossa, isso já é o básico, o que é mesmo essencial, aquele que no dia que a gente está mais cansado, que não pode falhar de jeito nenhum? Eu não consigo escolher um, mas consigo escolher dois. Pronto, ok. Então limpar, temos mesmo que limpar, e a proteção solar. Para mim, é o passo mais importante de toda a rotina, proteção solar, sempre, todos os dias. Então vamos começar pelo básico. Ok. Lavar o rosto, limpar Certo. o rosto. Então conte-nos como é a forma correta de fazer isso. Então, olha, eu gosto de dar sempre aqui um exemplo. Imagine que terminou a sua refeição e tem algumas sobras de comida no prato. A Eliana pega no prato, coloca debaixo da torneira e abre a torneira. O que é que vai cair? As sobras da comida, mas a gordura vai continuar lá. É isto que acontece quando nós só abrimos a torneira e passamos por água. Então, nós precisamos de um produto específico para a nossa pele, precisamos de usar água morna e precisamos de não esfregar demasiado nem lavar demasiado. Ok? Mesmo com a toalha, né? Mesmo com a toalha, só toquezinhos. Então pronto, lavar com um produto adequado. Isso. Ok. E quais os erros mais comuns que na sua profissão você pode identificar nesses cuidados diários das pessoas? Ok, então eu diria que há 3 erros crassos que eu identifico muitas vezes. Um deles é efetivamente não usar protetor. As pessoas desvalorizam muito e acham que o protetor é para usar na praia, e não é só para usar na praia. O segundo é, lá está, não limpar adequadamente o rosto. A pessoa coloca o creme, mas não limpou o rosto primeiro. E o terceiro, que é um que eu gosto de falar muito, é não ter uma rotina adaptada a si própria. Ou seja, usa o creme que a amiga disse, que a vizinha falou, que viu na televisão, que viu no Instagram, mas nem sempre esse produto é o mais adequado para si. Ou seja, pode funcionar muito bem para uma pessoa e para outra não. Exatamente. Ok. E a pele também muda, já que estava aqui comentando de adaptar, porque a pele muda ao longo da idade. Muda. Então, qual é o conselho que você daria para cada um de nós? Porque temos aqui, desde adolescentes a pessoas com mais idade a nos assistir. Exato. Sim, lá está, é um bocadinho esta questão do adaptar, é adaptar não só a cada pessoa, mas a cada fase da sua vida. Hoje, se calhar, eu preciso de um produto para uma pele mais oleosa, porque sou mais jovem, mas amanhã, que eu estou mais envelhecida, eu vou precisar de um creme para uma pele um pouco mais seca. Vou ter necessidades diferentes e vou ter que adaptar, por isso é que eu sou muito a favor de fazermos este tipo de aconselhamento e de dizer a cada pessoa, tu precisas disto, tu precisas daquilo, e não usarmos todos o mesmo. Isso é importante, isso é importante. Ok, nossa, Juliana, chegamos ao fim, gente, deste momento, desta rúbrica agora, porque a Juliana vai continuar aqui conosco, porque temos muito mais para falar para vocês nessa rúbrica Saúde e Bem-Estar, aqui com a nossa querida Juliana, porque, na verdade, os cuidados são muito importantes. Essa rotina diária, ela pode realmente fazer muita diferença na sua vida, e nós falamos aqui não só de estética, mas de saúde também, Exatamente. Né, Juliana? Sim, a saúde da pele é saúde na mesma. Fique conosco, nós vamos fazer uma breve pausa e já retornamos. Estamos aqui de volta no segundo bloco do Manhã Viva para continuar essa conversa tão interessante sobre o venerável Padre Albino, que transformou sua fé em ação concreta, não é? Que teve uma vida lindíssima, um grande testemunho, muito inspirador para cada um de nós. O nosso convidado, o Frei Roberto Santos, continua aqui conosco e nós vamos seguir com essa conversa. Mas antes, vamos continuar nesta rúbrica tão importante de cuidado, de saúde, de bem-estar, com a nossa querida Juliana. Mais uma vez, Juliana, vamos dar continuidade à nossa conversa. A Juliana, que para quem não entendeu no primeiro bloco, nós voltamos a repetir que é especialista em dermofarmácia e cosmética, certo? Certo. Então vamos lá, nesta segunda parte agora, que nós vamos nos focar de uma forma mais particular na proteção solar, que você mencionou que é tão importante sempre. Sempre. Então vamos lá. Antes disso ainda, antes de entrar na proteção solar, nós queríamos esclarecer sobre os cremes hidratantes, que são colocados antes do protetor, não é? Exatamente. Então, conte-nos lá a verdadeira importância de um bom creme hidratante. Ok, como já percebeu, eu sou muito visual, então eu gosto de dar outro exemplo aqui. Imaginemos que a nossa pele é como se fosse uma parede de tijolos. Cada tijolo é uma célula da nossa pele. Quando nós hidratamos, nós vamos colar os tijolos e a nossa pele fica protegida de tudo o que está fora e não perde a água. Se nós não colocarmos hidratante, a parede começa a ficar com blocos. Fica mais sensível, pode fazer reações, daí a importância. Ela é como se fosse
a cola, a capa da nossa pele. Nossa, gostei! Gente, aí em casa tenho certeza que vocês também ficaram com essa visão aí da parede. Uau, que interessante. Indo agora para a proteção solar. Agora eu sei que a próxima vez que eu colocar creme eu vou lembrar da parede de tijolos. Vamos lá, hidratar as nossas paredes. Sobre o protetor solar. Ele só deve ser usado no verão? Isso é um mito? Conte-nos lá. É um mito daqueles grandes mesmo. Como percebeu na primeira parte, é o que eu tento sempre desmistificar, antes de mais nada, é efetivamente a questão do protetor solar. Porquê? Nós precisamos de pôr protetor solar todos os dias, não importa a estação do ano, não importa se vamos para a rua ou se vamos ficar em casa. É para usar sempre. Mesmo naquele dia que está chovendo e que está encoberto? Mesmo naquele dia que está a chover e que está encoberto. Isto porquê? Porque a luz ultravioleta passa pelas nuvens, passa pelas janelas da nossa casa e, para além disso, ainda temos agora a tão falada luz azul que está nos ecrãs e que também vai causar envelhecimento à nossa pele. E muitos protetores, e daí a importância também de escolher um bom protetor, já vão ter esta ação de nos proteger da tal luz azul que também nos torna mais envelhecidos. Essa resposta foi muito importante, porque é um mito muito presente realmente, não é? Agora, como escolher o protetor solar mais adequado? Agora precisamos de uma ajuda real aqui, Juliana. Aqui é assim, há várias teorias. Obviamente nós temos que escolher um produto que seja compatível com a nossa pele, mas dada a importância do protetor solar, o que eu costumo dizer é: escolha o protetor solar que for melhor para si, aquele que goste mais e que garantidamente vá usar. Então imagine, se gosta de um protetor fluido, usa o protetor fluido. Se gosta de um protetor cremoso, usa o protetor cremoso. Gosta de um spray, usa um spray. Gosta de um stick, usa um stick. Gosta com cor, usa com cor. Não importa, importa que use e que use sempre. No entanto, a recomendação geral é escolher adaptado à pele. Se tem a pele oleosa, obviamente não vai escolher um produto muito gordo, porque senão a pele vai ficar mais oleosa e pode ganhar até acne ou outras imperfeições. Se tem a pele muito seca, tem que colocar um produto mais hidratante. Lá está, devemos escolher de acordo com a necessidade da pele. Mas, volto a dizer, o mais importante é escolher um que garantidamente vá usar. Ou seja, fica a dica aqui que é para usar o ano todo. Sim, vocês vão se lembrar de manhã que eu estou a dizer que é para usar sempre. Combinado. Agora, a longo prazo, quem não usa protetor solar, o que pode acontecer com a pele? Agora mesmo para esclarecer, para convencer a todos lá em casa. Então é assim, para além da questão óbvia, que é o facto do protetor nos proteger de um possível cancro da pele, e que obviamente nenhum de nós quer atravessar uma situação dessas, falamos muito da parte do envelhecimento cutâneo. E efetivamente sabemos que uma pele que apanha muito sol e que apanha sol sem estar protegida é uma pele que vai envelhecer mais. Tanto que eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas que no fundo é verdade, o melhor anti-rugas do mercado é um bom protetor solar. Porque as rugas, acima de tudo, previnem-se, não se tratam, e o protetor solar vai fazer isso melhor do que ninguém. Além de evitar que ganhemos manchas, o que seja, vai evitar que envelheçamos, pelo menos não tão acentuadamente. E isso a longo prazo, que foi a pergunta que eu fiz? Exatamente. Só que nós temos que começar cedo, porque nós não queremos envelhecer no futuro, mas temos que começar cedo a prevenir. Não é um dia eu ponho, é sempre. Juliana, muito obrigada. Eu estou aqui esclarecidíssima. Acredito que vocês aí em casa também. Importante. É uma prevenção, não é? Isso. A prevenção realmente pode mudar tudo. Fica a dica aí para vocês e a gente pede até para vocês partilharem esse momento, essa informação simples, não é? Porque muitas vezes a falta de informação e uns falam com os outros e a informação nem sempre correta acaba por, mesmo nas redes sociais, acaba por correr. Por isso, partilhem. Temos aqui uma especialista. Juliana, muito obrigada pela sua presença conosco. A Juliana vai voltar em outros programas aqui do Manhã Viva, trazendo ainda mais esclarecimentos, não é? Sobre a saúde e o bem-estar. Muito obrigada. Obrigada. Em meu nome, em nome de todos que estão lá em casa, porque foram dicas preciosas, realmente. Obrigada, Juliana. Bom, e agora, então, nós vamos continuar a falar do venerável Padre Albino. Mas antes de eu sentar com o Frei Roberto, que é o nosso convidado do dia de hoje, nós vamos ver um pequeno vídeo. Um vídeo que vai nos falar sobre a expansão das suas obras sociais, sobre o seu contributo na área da educação, o reconhecimento da sua missão e os últimos anos de sua vida. Vamos lá? Minha busca incansável por realizações sociais me fez pensar num local para abrigar meninas órfãs. Na manhã de 28 de dezembro de 1953,
foi oficialmente inaugurado o Lar Ortega Josué, nome dado em homenagem aos 2 jovens catanduvenses que perderam a vida na Revolução Constitucionalista de 1932. Em meados dos anos 60, direcionei meus esforços para a formação escolar dos jovens. Lutei com todas as minhas forças para conseguir atingir meu novo objetivo: instalar escolas em Catanduva de todos os graus e modalidades de ensino. Para isso, depois de uma longa jornada burocrática, em 27 de março de 1968, nasceu a Fundação Padre Albino. A Faculdade de Medicina, em 1969. O Colégio Comercial Catanduva, em 1971. A Faculdade de Administração de Empresas, em 1972. E a Faculdade de Educação Física, em 1973, foram criadas ao custo de muitas preocupações, sacrifícios, desgaste físico, mental, persistência e muita, mas muita paciência. Nos meus últimos anos, devido à minha fragilidade física, deixei a casa paroquial e passei a residir no hospital que ajudei a construir em 1926 e que se tornara um gigante. Instalei-me no quarto 84 do hospital que levava o meu nome. No dia 19 de setembro de 1973, uma quarta-feira, tomei meu desjejum como de costume, às 6 horas. Naquela manhã esteve comigo o velho e grande amigo de muitos anos, Dom Lafayette Libânio. Um bispo de propósitos firmes, cumpridor de suas obrigações. Por volta de meio-dia, o nosso Senhor Jesus Cristo me levou para os seus braços. Que vídeo mais bonito, ficou muito claro, não é? A vida do Padre Albino. Frei Roberto, nos conte então um pouco mais, porque esta vida ininterrupta em obras, não é? O que sustenta essa persistência na construção de obras na vida do Padre Albino? Nós falávamos dele buscando as verbas para a construção da matriz, né? Nesse buscar essas verbas para construir a matriz, ele consegue ver, enxergar como que vivia aquela paróquia, né? Aquela cidade, porque a cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, no Brasil, era pequena, estava surgindo, tinha poucas ruas, poucas pessoas, né? Mas era ampla de território. Então ele percorre. Nesse percorrer, ele vê as necessidades das pessoas. E as necessidades tocam o coração do Padre Albino. E o Padre Albino começa não só a construir a igreja, mas construir as pessoas também. Ai, que lindo! Sim, porque essa construção também tem que vir de dentro, não é? Que lindo, que lindo. Então, no fundo, como nós podemos estruturar, então, o princípio espiritual do Padre Albino para orientar todas essas obras? Nós falávamos do início da infância do Padre Albino, falamos um pouquinho, né? Que a mãe dele dava o exemplo de dar alimento para os pobres da onde ele morava, da realidade onde ele estava. Nisso já ia brotando no coração dele como deveria ser feito, como deveria ser o sacerdócio dele, né? Porque o sacerdócio, o padre, ele é um pastor, né? O Papa Francisco já dizia isso, né? O padre tem que ser o pastor com cheiro de ovelha. Por que cheiro de ovelha? Que tem que estar no meio delas, junto delas. Então tem que ter o cheiro delas. E Padre Albino fazia isso. Ele ia ao encontro
dessa necessidade. E isso que movia ele, conforme o Espírito Santo ia inspirando. O vocacionado, né? O que respondeu, o que é vocacionado ao sacerdócio, o que é vocacionado às pessoas, o que é vocacionado a transformar a vida das pessoas, né? Não somente nas celebrações, mas em um todo. Ele viveu isso plenamente, não é? Viveu isso Viveu. plenamente. Agora, por que a educação era tão central para ele como transformação social? Imagine você, uma cidade pequena, né? Uma cidade com poucos habitantes, daí foi crescendo, claro, que a educação foi depois de algumas construções, e ele constrói o hospital, porque é a necessidade da população. A construção do hospital, porque a construção da igreja, ele foi de porta em porta, né? E foi conquistando o coração das pessoas, e a maioria das pessoas que ajudaram foram as pessoas que não tinham muito. Davam uma galinha, dava uma porção de milho, e ele vendia isso que ele ganhava. E nisso ele fazia esse montante para a construção da igreja. Quando ele foi fazer o hospital, falou que ia fazer o hospital, ele já tinha todo, né? As pessoas já olhavam para ele diferente quando ele chegou. Então, quando ele foi construir o hospital, aí as pessoas de mais posse foram ajudá-lo a construir esse hospital. E ele constrói o hospital. Aí ele construiu o hospital. Depois ele pensou, e aí? E médico para esse hospital? Nós estamos no interior de São Paulo. A capital fica 500 quilômetros aproximadamente, né? E a gente pensava em Brasil naquela época, não tinha estrada. Meu Deus, sim. Não tinha estrada, né? Era estrada de terra, imagina. Então, vou construir o quê? Uma universidade. E ele começa a parte da educação assim. Porque se ele não construir, como é que vai continuar essas obras? Quem vai atender os pacientes? Quem vai ser o administrador? Quem vai ser o contabilista? Mas além de visão, tinha que ter muita coragem também, não é? Porque ao olhar, a priori, não tinha recursos para isso, não teria condições. Ele realmente teve muita coragem e uma grande visão. Ele mergulhava, né, na divina providência, em Deus. Ele conseguia ver Deus. Porque o nosso fundador, Frei Francisco, que é inspirado por Padre Albino, a inspiração dele é Padre Albino, olha, é a inspiração, né? Ele fala pra gente assim que a providência, a gente coloca o pé e a providência coloca o chão. É a confiança. Ele se confia inteiramente em Deus. Deus me inspira e eu vou porque Ele está comigo. É a fé dele, né? E ele caminha com isso. Ele caminha junto com Deus. Ele não está sozinho. Ele está com Deus. Que bonito. Agora, há vários momentos na vida do Padre Albino que são muito interessantes. E tem uma chave aqui que a gente não pode deixar de falar, que é quando ele recusa o episcopado, ou seja, recusa tornar-se bispo, não é? Enfim, que leitura que podemos fazer dessa decisão, que é uma decisão pouco comum, digamos assim, numa entrega total, não é? Ao serviço que ele prestava. Que leitura que nós podemos fazer? Porque ser bispo é um ministério, né? Dado por Deus. Dado por Deus esse ministério. E um serviço. Ministério de serviço. Porque o ministério é um serviço, né? É um ministério e um serviço árduo. E um serviço diferente de um sacerdote. Porque o bispo, ele cuida de toda uma diocese, de toda uma arquidiocese. Então, ele cuida dos padres, né? Ele tem que fazer aquele pastoreio com os padres. Então, ele tem um cuidado, claro, com o povo também, mas essa coisa burocrática. É uma coisa mais burocrática. Não é uma coisa mais próxima do povo. E Padre Albino era do povo, né? Era um pastor que gostava de sentir o cheiro das suas ovelhas. Então, se ele fosse aceitar o episcopado, ele teria que largar, né? Até mesmo Catanduva, que naquela época não tinha um bispado ainda, tinha que ir para outro lugar. Fala muito, não é? Sobre quem ele era, essa recusa, não é? Fala do coração daquele que fez por aqueles que precisavam, né? E ele ficou ali até o fim, junto deles, né? Falando nisso, Frei, até o fim,
Porque o Padre Albino passa os últimos dias da sua vida no hospital que ele mesmo construiu. E isso é tão bonito, não é? Fale-nos um pouco deste período da vida dele estar no hospital que ele mesmo construiu. É uma confiança muito grande, né? Porque você construiu aquele hospital e você tem que ter confiança naquilo que você construiu, naquilo que você fez. Não construiu somente o prédio, o edifício. Construiu o tudo, o atendimento, como seria a humanização desse hospital, como seria o atendimento desses que estão lá. Será que eles poderiam ter pensado ele? Será que eles atenderiam eu como eles atenderiam os outros? Né? E ele ficava ali também, né? Sendo cuidado e cuidava daqueles que precisavam de cuidado. Porque ele ficava num local ali próximo da recepção, ou a recepção aqui em Portugal, né? Perto da recepção ali. Então ele via, ouvia as reclamações, ouvia o gemido daqueles que vinham com dor, ele ouvia. Então ele sentia vibrando no coração dele aquilo que ele construiu, com amor, com ardor e com luta. Não foi assim, não surgiu do nada. Com certeza. Não surgiu do nada. Certeza. Então o que ele fazia, ele entender que a obra dele, que o legado dele, que aquilo ia permanecer. E o que eu acho muito bonito é construiu para os outros, não é? Completamente, não é? Com o intuito de ajudar os outros, a cidade, enfim. E depois, no final da vida, ele mesmo é acolhido na própria obra que ele construiu. Isso é tão bonito. E não era nada dele, né? Porque no testamento do venerável Padre Albino, ele coloca assim que eu quero morrer pobre, sem dinheiro, sem dívida e sem pecado. Ele era totalmente, assim, pobre mesmo, né? Que Deus era o grande amor da vida dele, que era o amado da vida dele e ele era o amado de Deus. Que essa pobreza e esse desprendimento de tudo, né? Era o grande motivação para ele continuar. Desprendimento de tudo material, não é? Material, exatamente. Mas nunca de Deus. Claro. Deus estava sempre com ele, inspirando ele nas necessidades daqueles que Deus amava e ele também amava. Ai, nós podemos aprender sempre tanto com essas vidas especiais, não é? Sim. Que lindo esse programa. Agora, e hoje? Padre, como é que está a cidade na sequência? Não é? Ou seja, o que ele construiu permanece e na consequência do trabalho que ele fez, como é que está hoje Catanduva, por exemplo? Catanduva é uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes. Então, é uma cidade de médio porte para o Brasil, né? Isso eu ia comentar isso agora. A nível de Brasil, é uma cidade de médio porte, com a universidade que ele construiu, com a universidade ainda ativa, curso não é? de medicina, um curso muito bem conceituado nas notas lá do Brasil. Tem um hospital e tem a Fundação Padre Albino, que são 2 hospitais. Os hospitais cuidam de cancro, tem todos os exames. Lá no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde as pessoas atendem gratuitamente. Tem um hospital lá que é um hospital. Lá tem um hospital que é um hospital particular, que não é da Fundação Padre Albino. Mas a fundação continua. Tem a faculdade, tem a escola, tem hospital, e aumentou. Tem Ou seja, um legado que se perpetuou até hoje. Não, e tudo aquilo, essa obra, e tudo que foi acontecendo, toda a vida de Padre Albino, ela inspirou o nosso fundador da Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, Frei Francisco. Frei Francisco era pequeno, estudava nos colégios e via o Padre Albino. E com isso ele se inspirou em fundar a nossa associação em fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus. E hoje nós estamos aqui em Portugal, estamos no Haiti, na África. África. Nós temos mais de 80 obras no Brasil. Temos os barcos hospitais, que o Papa Francisco pediu para que nós fizéssemos algo pela Amazônia, e nós fizemos com os barcos hospitais, onde atende os ribeirinhos. Então nós estamos aí, inspirados pelo venerável Padre Albino. Uma obra que se perpetua no tempo. Que não se acaba, né? Que não se acaba. Hoje nós estamos falando dele porque ele deu o sim. Olha o sim de uma pessoa. Nós falamos do Padre Jonas, por exemplo. O sim dele. Olha aqui.
Nós estamos numa TV dele, nós estamos em Portugal. Que começou no Brasil, que começou no interior de São Paulo e hoje está aqui em Portugal. Olha isso. Um sim de um homem de fé. Um sim do Padre Albino, um sim do Frei Francisco, um sim do Padre Jonas. E aí a gente vai falando deles. Por quê? Porque é um sim verdadeiro, é um sim desprendido, é um sim sem interesse, é um amor de Deus mesmo, que através deles nós sentimos. É, que lindo. É muito inspirador, porque, na verdade, a gente nunca sabe onde o nosso sim vai nos levar, não é? Exatamente. Os planos de Deus são muito maiores. Imagina, tenho certeza que o Padre Albino, ao construir, não podia imaginar, não é? Que nós estaríamos numa televisão tantos anos depois a falar dele. É lindo isso, essa humildade dos santos e essa entrega. Agora, se pudesse resumir, espiritualmente, o Padre Albino, eu sei que é uma pergunta difícil, mas se pudesse resumir o Padre Albino espiritualmente, como nos falaria dele? Ele é um sacerdote segundo o coração misericordioso de Jesus. Ele viveu a misericórdia assim na pele dele. Ele viveu a misericórdia assim com a vida mesmo, com a vida, sem desprendido de tudo, de todos. Não teve... Ele era uma pessoa que tinha muitos bens aqui em Portugal, que deixou, que não quis, e aquele que queria, ele dividia, ele dava para os pobres, ele dividia com aquele que precisava. E é essa misericórdia de Deus acontecendo na vida dele para que acontecesse na vida do outro. Que lindo. E que desafio a vida do Padre Albino deixa a igreja e ao mundo de hoje? Que as palavras, elas são muito bonitas, ela até vai, mas as obras, elas se perpetuam. A gente vai ficar falando dele aqui, daqui 100 anos vão falar de Padre Albino, né? Se santo ou não, se venerável, né? Mas vamos falar, como nós falamos de São Francisco. São Francisco vai completar 800 anos. É verdade, estamos no jubileu. 800 anos, o jubileu dele, né? Da morte dele. Que ele não falava a morte, né? A irmã morte, a passagem para a vida eterna. E São Francisco viveu a misericórdia, ele conseguiu viver o amor de Deus na plenitude, amando os outros, amando as pessoas, ajudando as pessoas, né? Não medindo, não julgando, não colocando barreiras. Ele fazia livremente. Eu amo a Deus e amo aqueles que Deus ama, que são as pessoas. Que bonito. Agora, só para ficar esclarecido lá em casa, a fraternidade do Frei, ela foi inspirada no Padre Albino, mas o Padre Albino era um sacerdote, certo? Diocesano. Sim, ele era um sacerdote diocesano. Frei Francisco Belotti, né? Que é conterrâneo da cidade, não aqui de Portugal, da cidade lá em São Paulo, de Catanduva, interior de São Paulo. Nasceu em Catanduva e estudou na escola que o Padre Albino fundou. Ah, estudou na mesma escola, então tinha um contato... Que fundou, né? Porque o Padre Albino fez todo o estudo dele aqui em Portugal. Sim, né? Foi adulto, né? Codeçoso. Em Amarantes, né? Vizinho de Amarantes, Codeçoso. É uma aldeia. Uma aldeia pequenininha. E aí, o Frei Francisco, ele se inspira nele. Esse homem que luta, que faz, acontece, e ele se inspira nele. Olhando a história, olhando aquilo que ele fazia. E ele também, primeiro São Francisco, né? Frei Francisco, ele não é igual o Padre Albino, por exemplo, que foi de uma família católica. Ele não era, Frei Francisco, o nosso fundador, não era de família católica. Mas ele foi para uma escola católica, que foi fundada por Padre Albino, que as irmãs davam aula, as irmãs estavam lá. Então, ele fez a catequese lá, e aí mudou. Aí falou para a mãe dele que ele queria ser padre, diocesano também. Deus. Foi padre, era apaixonado por São Francisco, queria cuidar dos leprosos depois que ficou padre. Aí o bispo dele falou assim, não existe mais leproso. A lepra de hoje são as drogas. Aí ele falou, então tá, eu vou abrir uma comunidade terapêutica. E começou com a comunidade terapêutica em Jaci. Jaci tinha 2.000 habitantes, 2 ruas. Que também hoje estão espalhados em todo o mundo, não é? Que linda. Foi.
Frei, vou lhe pedir uma última mensagem curta, que estamos aqui a terminar o programa já. Que lindo que é percorrer. Como foi, assim, interessante e inspirador percorrer a vida do Padre Albino. Agora, queria lhe pedir, então, umas últimas palavras, uma pequena mensagem para quem está lá em casa nos assistindo. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus. Nós somos tão preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Principalmente com a falta de paz, com as guerras, e às vezes causa um desespero muito grande nas pessoas. A falta de fé nos dá esse desespero. Que a gente possa pedir o Espírito Santo de Deus mesmo, para que esse Espírito Santo de Deus possa nos mover à esperança, à fé, à caridade, e fazermos um mundo melhor. E o mundo onde nós estivermos, no local do trabalho, nas escolas, na nossa família. E a gente vai mudando o mundo através desses pequenos gestos de amor que nós temos entre nós mais próximos. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a graça de sermos fiéis a Ele. Oh, muito obrigada, Frei. Nossa, que programa mais especial. Tenho certeza que vocês aí em casa também se sentiram assim, acolhidos e tocados, inspirados, não é, na vida do Padre Albino, venerável Padre Albino. Que testemunho de fé. E terminamos assim, então, com essa mensagem final também do Frei Roberto Santos sobre a fé, não é? E sobre a responsabilidade de cada um de nós de transformar o mundo com gestos de amor. Quero agradecer também a Juliana Moreira, que esteve aqui conosco, dando-nos dicas essenciais e tão importantes sobre os cuidados com a pele. E agradecer especialmente a você que está aí em casa, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui da TV Canção Nova, por acompanhar mais um programa Manhã Viva, aqui pela TV Canção Nova, de Fátima para o seu coração. Muito obrigada e até breve. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui embaixo e será logo o primeiro a receber as novidades.